Olá, estamos aqui no nosso terceiro vídeo da série Adolescência e o tema dele é bullying. Como a gente avisou nos outros vídeos, cuidado que se você não assistiu a série ainda, tem risco de spoiler. Bem, a série retrata uma situação de bullying que resulta em algo muito grave, muito dramático, que é o assassinato da adolescente que cometia o bullying contra o menino. É claro que a série tem muito mais coisas relacionadas até mesmo ao comportamento dele, mas enfim, uma das tramas centrais ali é o bullying. E eu sei que hoje em dia, eu já ouvi por parte de muitas pessoas, né, o comentário de que o bullying é algo dessa geração atual, que é uma geração caracterizada por ser de cristal, ou que é um mimimi, né? Porque antigamente as pessoas eram mais resilientes, mais fortes, se apelidavam, havia choques, mas isso não causava nenhum trauma, nenhum problema, e que a geração de hoje é muito mais frágil. E, portanto, o bullying é uma coisa que não é grave e sim um exagero da sociedade moderna. Eu gostaria de falar um pouco sobre isso. Eu acho que é difícil a gente comparar uma geração com outra, porque o contexto sócio-histórico é diferente. Então, eu não posso comparar a minha adolescência com a adolescência atual, porque existem pontos em comum e pontos completamente distintos. Então, os pais tomarem a adolescência que os filhos estão vivendo a partir da sua própria, em um momento aproxima, em outro distancia muito, principalmente se esse olhar é um olhar muito voltado para a sua própria experiência, sem querer contextualizar a experiência do filho. Qual é o momento sócio-histórico que ele está vivendo? Quais são as dificuldades de ser adolescente neste momento atual? Com relação a ser algo da geração de cristal, um mimimi, é importante a gente diferenciar o que é bullying de brincadeiras, até certo ponto inofensivas, que acontecem no meio de crianças e adolescentes. O bullying, ele tem como característica uma questão de submissão. Então, há uma relação de poder, de assimetria, onde a vítima ela é humilhada, ela é excluída de maneira reiterada porque tem uma frequência. Então tem um objetivo de ferir, de machucar, de humilhar, de excluir. A brincadeira não. Ela pode causar um mal-estar momentâneo, porque afinal de contas ninguém gosta de apelido, dependendo do apelido também não é legal, mas só que por trás disso não há intenção nenhuma das coisas que eu mencionei anteriormente, né? Eu posso não gostar, de repente até falar pro amigo e ele para. Já no bullying, não. O bullying, essa pessoa que é a vítima, ela está num estado de vulnerabilidade e muitas vezes ela não tem as ferramentas necessárias para se defender. Vou dar um outro exemplo. É diferente um grupo de adolescentes em que um deles vai fazer aniversário e de repente não convida alguém da turma porque não são amigos, porque não tem tantas afinidades, mas não há uma intenção de causar um dano. Como é o bullying? O bullying é vou excluir porque essa pessoa, por essa característica, por esse estado de vulnerabilidade, eu não quero, e há um movimento para que outros companheiros sigam essa exclusão. Então, é muito mais intencional. E isso não tem a ver com uma questão de gerações de cristal ou mimimi, porque até mesmo na época de adolescência dos pais, desses adolescentes de hoje, o bullying acontecia. Só que hoje é muito mais frequente, pode ser muito mais frequente, infelizmente, e é muito mais falado, até porque ele causa consequências futuras, sim. Muitos adultos passam por problemas emocionais por conta de bullying, e isso não é brincadeira, ou isso não é coisa de gente fraca, ou isso não é coisa de pessoas de cristal, porque o bullying ele pode ser muito
terrível e numa etapa de desenvolvimento de identidade, da subjetividade, onde sim essas coisas afetam muito. Existe o bullying entre adultos, né? E um adulto também pode sofrer com isso, por exemplo, no âmbito laboral, ou até mesmo em uma questão social, e se sofre com isso. Agora você coloca para uma criança ou para um adolescente em estágio de desenvolvimento. É muito mais difícil de lidar com as emoções advindas dessa situação. E os pais precisam estar atentos a isso, porque a criança ou adolescente que está sofrendo bullying, ela dá sinais. Ela muda o comportamento, ela não quer ir à escola, ela pode ter problemas com sono, problemas com alimentação, ela não quer ou para a escola ou para aquele grupo onde ela está sofrendo bullying. Então, ela pode começar a ter crises de ansiedade, problemas depressivos. E isso precisa ser visto. Não pode ser levado como uma coisa passageira ou corriqueira que acontece no meio das crianças e no meio dos adolescentes. Porque a consequência disso para a vida adulta é real e é séria. Então, é importante que os pais, tanto dos adolescentes vítimas de bullying, como dos adolescentes que praticam bullying, estejam atentos, porque os dois necessitam de cuidado. E, inclusive, os adolescentes que são testemunhas do bullying e que não falam nada, que precisam também aprender a se posicionar em situações como essas, porque eu acabo pecando por omissão, eles pecam por omissão. Então, no desenvolvimento deles também, aprender a se posicionar, defender um colega que está sofrendo uma injustiça ou uma violência, também é importante para o crescimento dele como pessoa. Então, os três atores envolvidos no bullying necessitam de cuidado e de um olhar adulto da situação, de preservação, de acolhimento, de orientação. E os pais precisam estar prontos para intervir, tanto em casa, como levar a questão para a escola ou para o lugar onde o bullying está acontecendo, para que todos os envolvidos, como eu disse, recebam a atenção necessária. É claro que a série trata com um desfecho, como eu falei a princípio, muito drástico e parece que é coisa somente de uma ficção. Infelizmente não é. A gente vê que no Brasil tem casos de violência nas escolas grandes e muitos deles, de pano de fundo, tem uma questão relacionada ao bullying. Então é importante que nós, como adultos, tenhamos consciência, possamos ver isso com seriedade e não simplesmente tirar o peso, minimizar e deixar que os nossos adolescentes ou as nossas crianças tratem isso com os recursos que eles ainda não têm para lidar com essa situação.